fazer o trabalho que é obrigatório, é para isso que eu pago ao Sr. Skype, que é, de facto, nesta altura, termos já um convidado muito especial. Como podem ver, a temática hoje é mesmo do todo o terreno, e é com muito gosto que fazemos, neste caso, a recepção de Pedro Carvalho, responsável, podemos dizer mesmo, responsável da equipa SGS Car, que se sagrou, como podem ver também na imagem, campeã nacional, a equipa campeã nacional por equipas, mas também por pilotos, e é precisamente esse o convite e é o mote principal de que eu fiz este convite ao Pedro Carvalho, a quem desde já agradeço e, neste caso, entrego desde já os parabéns, antes mesmo de começarmos. E até, Pedro, se me permites a ousadia, ia-te perguntar, tu como responsável da equipa, do responsável da equipa da SGS Car no campeonato de SSVs, pergunto como é que tu te sentes depois de um campeonato duplo conquistado, isto é, campeonato de equipas, como falávamos, mas também de pilotos com o Beto Porreiro. Bem-vindo, Pedro. Como é que te sentes? Obrigado, Gonçalo. Boa noite a quem nos ouve. Como é evidente, sinto-me muito satisfeito. Foi um campeonato ganho com muito trabalho, muito planeamento, muito desenvolvimento nos carros e, portanto, é aquele sentimento de tarefa cumprida. De facto, somos campeões nacionais por equipas, nos SSVs, naquele que é conhecido como o melhor campeonato da Europa, pelo menos de SSVs, quem sabe do mundo, com um campeonato de equipas que tem pelo menos 4 ou 5 equipas que se dedicam a isto muito a sério, já com bastante dinheiro envolvido e com bastante profissionalismo, portanto não é um campeonato qualquer. Fomos campeões, de pilotos à geral, com o Beto Borrego e com o Nuno. E fomos mas também de veteranos. Veteranos, com o Romeu e com o João. Ainda fomos também campeões de copilotos, com o Nuno Abrantes, com o copiloto do Beto. Eu penso que o terceiro e o quarto lugar também é nosso, com o André como copiloto e com o João. E, portanto, de facto, foi um ano em pleno em que, para nós, era de facto, era só o concluir de um trabalho que tínhamos feito e que realmente tínhamos a expectativa de ter estes resultados, não te nego, mas é sempre bom atingi-los e este já ninguém nos tira, como se Exatamente. Portanto, daquilo que estávamos a falar, dificilmente haverá mais campeonatos para ganhar, ou escapou-te aí algum campeonato, quanto muito? Não, penso que não escapou. Aquilo que eu também te digo é que, de facto, nós desenvolvemos um SSV. Os SSVs não são carros de competição, são carros que realmente têm um desempenho muito interessante, mas são carros de passeio que nós depois temos que os preparar para a competição. E, de facto, nós preparámos uns carros com um desempenho, uma fiabilidade fantástica. Preparámos também um bocadinho fora daquilo. Em Portugal é um país de modas, não é? E a gente consegue, quem é do Benfica não pode gostar o Sporting não pode jogar bem, e portanto aqui em Portugal é tudo assim muito aguerrido e havia um setup estabelecido para se andar depressa em Portugal, com umas determinadas suspensões, uns determinados travões, uns determinados pneus, e nós fizemos uns carros, e porque isso já estava estabelecido, e esses fornecedores já tinham equipas, e nós quando aparecemos tivemos que construirmos uns carros completamente fora da bolha. Os nossos carros têm umas suspensões KPMX que são desenvolvidas por nós, têm sido desenvolvidas por nós e são afinadas para cada prova, e quem percebe um bocadinho de suspensões, se vir os nossos carros passar, consegue perceber do que é que estamos a falar e a diferença que elas fazem. Temos também, usámos os pneus do Bass Peter, os EFX, que eram os pneus pouquíssimo conhecidos, havia quem usasse no campeonato, fomos campeões com esses pneus. Usamos os travões, os IP da Alta Pamplona, que também introduzimos no campeonato, e portanto fizemos um carro de facto desenvolvido por nós, que é um carro ganhador, que eu acho que está ao nível de qualquer SSV neste mundo. Não temos problemas que os nossos carros compitam onde quer que sejam, porque de facto já não falta dos outros desenvolvimentos todos, estéticos, e não só que o carro tem. Acho que uns carros realmente trouxeram algo mais ao campeonato, mas também trouxeram, que era aquilo que nós queríamos, resultado. Toda a gente dizia, são os carros mais bonitos do campeonato, ok, mas também são os melhores, e isso de facto é que nos agrada muito. Claro, a fazerem escola nos SSVs nacionais. Então, Pedro, vamos conhecer esse trabalho mais aprofundado aqui mais à frente, do trabalho da SGS Car, mas eu iria lançar-te o desafio, porque será também uma das etapas que temos que abordar, porque tu, além, naturalmente, de responsável da equipa e da tua envolvência com a SGS Car, também participaste neste mesmo campeonato, e aquilo que eu te pedia, porque vai ser natural aqui um resumo, vamos começar agora com os resumos desta temporada de 2021, perguntar-te, no teu caso particular, saíste um pouco desiludido, pelo menos foi isso que eu percebi através das redes sociais e da maneira como te expressas após cada prova. Estavas à espera de uma melhor classificação para este campeonato. Será assim ou não, Pedro? Sim, eu estava de facto à espera de melhor, tinha carro para isso. Já não sou claramente o piloto
mais rápido ao sprint do campeonato. Os carros têm vindo a evoluir, apareceram pilotos novos. Naquelas etapas muito pequenas de 70 km, 80 km, é que é muito ao ataque, eu de facto tenho alguma dificuldade. Ando sempre ali nos 5 primeiros, mas tenho dificuldade em andar ali nos 3 primeiros. Quando aparecem umas etapas maiorzinhas, como foi, por exemplo, a capa de agora em Góis, 145 km, já apareci em terceiro, 30 segundos do segundo. Faço segundo em Reguengos na etapa grande. Fiz terceiro no Algarve, na etapa grande. Portanto, quando há etapas de 100 e tal quilómetros, é que a coisa já não é só o sprint, e é preciso também gerir um bocadinho o carro, consiga aparecer mais à frente. Eu também acho que, de facto, eu percebo, eu tenho 47 anos, não acho que isso seja um handicap, mas, de facto, para andar ao ritmo que está a andar nas etapas pequenas, é preciso ir a um nível de limite que eu já não quero andar. Quer dizer, eu tive um acidente este ano no Oeste, mas já não batia para aí há 2 anos, e eu normalmente faço uma etapa, não tenho uma saída de estrada, não se passa nada, porque de facto eu vou andando muito dentro do meu limite, acho que isso vem com a idade, e portanto identifiquei que tenho alguma dificuldade em andar no limite em etapas mais pequenas. De qualquer das formas, o campeonato não começou muito bem, eu tive um problema inacreditável num carro novo em Beja. É preciso dizer que quando se desenvolve carros, de facto, às vezes pode não correr bem, quando se está a desenvolver muita coisa. O meu carro normalmente é a cobaia, e o meu carro tinha algo em Beja que os outros não tinham, que acabou por correr mal e obrigou-me a desistir. No entanto, daí para a frente, acabei por fazer um terceiro lugar no Algarve, faço um quinto na Ferraria, faço um segundo em Reguengos e acabo por chegar em terceiro lugar ao Oeste do campeonato, em condições de poder ainda discutir pelo menos os 3 lugares do campeonato. Acabei no prólogo por ter um acidente, de facto forcei um bocadinho o andamento ali. Eu gosto daquele tipo de terreno, o carro estava espetacular. Faltou uma nota, nós cometemos um erro no reconhecimento do prólogo. Como sabes, a grande diferença de quando vens à vista, quando vês um prólogo, é que no prólogo traz as notas e andas mais depressa do que aquilo que estás a ver. Andas a um ritmo tipo rally, em que estás a acreditar no que viste e no que o piloto está a dizer. E de facto faltava ali uma nota, e o que fez aquele estrago que toda a gente viu. Desisti, depois no Porto Alegre também voltei a ter problemas, e de facto o meu campeonato ficou um pouco posto em causa aí. E agora em Góis faço um quinto lugar e acabo por fazer 7º no campeonato. Não era aquilo que eu acho que podia ter feito, mas é assim mesmo, já ando cá há algum tempo, e portanto não estou triste. Acho que podia ter feito mais, mas é assim, toda a gente tem azar, é o que é. Já fiz um 4º lugar no campeonato, já fiz um segundo, já fui vice-campeão, fui discutir o campeonato no Porto Alegre, acabei por ganhar o Porto Alegre nesse ano, mas não consegui ser campeão. E, portanto, o ano passado foi um campeonato atípico. Este ano foi um campeonato completo, mas acabo por fazer um 7º lugar, que é dentro dos 10 primeiros, mas eu acho que podia ter feito melhor, mas é assim mesmo. Está tudo bem. Queres aproveitar e deixar também umas palavras para o teu navegador, André? O André é um companheiro, nós temos uma relação engraçada. O André já chegou a ser um colaborador nosso, ele é mais novo que eu, bastante mais novo que eu. Já passámos muita coisa juntos, mas é uma pessoa... para mim é muito importante na vida a lealdade, e o André é uma pessoa muito leal, que para mim isso é muito importante. Temos crescido os dois juntos, o André não tinha grande experiência, já foi campeão nacional de copilotos, porque no ano que eu sou vice-campeão ele é campeão, e portanto já é uma referência aqui nos SSVs, e está ao mais alto nível. Ele tem a capacidade de se dedicar, tem a capacidade de quando está dentro do carro, a chamar uma atenção para determinadas coisas, já entende muito o carro, já me entende muito bem. Eu acho que, de facto, estas coisas com pilotos não dá para andar a trocar sempre, é uma progressão, e nós estamos juntos já, não te quero mentir, mas pelo menos há 4 anos, e, portanto, ele está de parabéns, e ganhamos juntos, perdemos juntos, está tudo certo. Somos uma verdadeira equipa. Sem dúvida nenhuma. Pedro, aqui agora sim, em relação à equipa, tu tens um projeto dentro da SGS Car com, eu estava a fazer as contas de cabeça e estava-te a ouvir, estamos a falar pelo menos fixos de 3 carros, será assim, portanto acho que não me está aqui a escapar, mas depois para uma própria evolução do trabalho da equipa durante esta temporada. Como é que tu achas? Evoluíram desde a primeira prova, porque como dizias e muito bem, apresentas soluções inovadoras, há aqui um conjunto de serviço feito em casa, portanto vocês constroem o vosso sucesso, mas a equipa no seu conjunto, com esses vários carros, deu sempre para continuarem muito, muito competitivos, vamos dizer assim. Como é que foi a evolução da equipa no seu conjunto, para depois olharmos para cada um dos carros? Já vimos o teu, agora a seguir é falar dos outros carros, como o do Romeu e do Beto. Muito bem. É assim, esta questão, a competição é muito exigente, e ao nível que se está a andar em Portugal no campeonato das SSVs, é de facto muito exigente. Nós viemos a fazer um caminho de aprendizagem.
muito daquilo que nós acertamos não é porque nós tenhamos nenhum dom, não nos assamos mais do que ninguém. Somos muito dedicados e já erramos muito. E, de facto, erramos, corrigimos e vamos percebendo as soluções. Nós, hoje em dia, conseguimos perceber quais são as melhores soluções para os carros, conseguimos perceber quais são as melhores afinações e conseguimos perceber muito bem onde é que está o limite de desgaste das peças, porque as peças têm que ser trocadas antes de partir, não é? E, portanto, isto geralmente é um know-how muito grande que permite que nós, não só do ponto de vista técnico, tínhamos carros muito eficientes, como muitas vezes também, por exemplo, falares do Romeo. O Romeo, o ano passado, começou, não tinha sequer feito, nem fez sequer o campeonato todo, fez 2 ou 3 provas, e este ano ele não é só campeão dos veteranos, porque há campeões que depois vai-se ver e andam em 30º da geral e 40º da geral, tudo certo. Mas o Romeo faz oitavo do campeonato nacional, é um piloto prioritário para o ano. E o Romeo tem 50 anos, é um veterano mesmo, e de facto fez um crescimento brutal num campeonato e pouco, porque de facto é uma pessoa que ouve, volto a dizer, ninguém aqui é mais do que ninguém, mas ele ouve as nossas opiniões, corrige, tenta perceber aquilo que nós estamos a tentar chamar a atenção, e portanto nós somos uma equipa que temos essa característica. Não somos uma equipa de técnicos, somos uma equipa de pilotos, não é? O meu irmão e eu somos pilotos, adoramos isto, e portanto depois criámos uma equipa técnica fantástica que temos neste momento, que também não é fácil de se criar e de manter estável. Nós começámos, portanto, esta é a segunda época com a equipa SGSK Racing. Na outra época apanhámos muita pancada e andámos aqui um bocadinho a perceber qual seria o modelo de negócio que queremos. Nesta segunda época já conseguimos, de facto, ir de encontro àquilo que queríamos fazer com os resultados que estão à vista, e também sabemos muito bem o que é que queremos para o futuro. E, portanto, crescemos muito como equipa, aprendemos muito como equipa, e tenho a certeza que podemos entregar. Nós tivemos o carro do Beto Borrego, o meu carro do Romeu, a tempo inteiro, não é? E depois tivemos alguns alugueres, tivemos o André Carita, que acabou por comprar um dos nossos carros e também correu connosco, e portanto chegámos a ter provas em que tínhamos 5 carros a correr, mas os 3 fixos foram esses. Mais a Ranger do meu irmão, não é? A Ford Ranger, que corre pela FPAC, e também tivemos o David Spranger com o T3, que em as provas todas que correu connosco ganhou sempre exatamente, o T3. Exatamente. As provas todas que fez connosco, herdámos um carro que não é nosso, que é uma situação complicada, porque os nossos carros nós conhecemos bem quando os fazemos, mas conhecemos muito bem os Can-Am, sabemos os pontos fortes e os pontos fracos. É um carro diferente dos nossos de trabalhar, mas conseguimos entregar uma fiabilidade ao David, que é um piloto muito rápido, e que de facto ele acabou por conseguir ganhar as 3 provas que fez connosco, o T3 pela FPAC, não é? No campeonato da FPAC. Exatamente. Ora bem, Pedro, no meio de tudo isso, escapa-nos aqui e não menos importante, e talvez o mais importante, entre aspas, que vocês são todos importantes, não tenho qualquer tipo de dúvida. Há aqui uma igualdade no tratamento e naturalmente no material que é disponibilizado, mas temos que enaltecer o segundo ano, neste caso, do Beto Borrego, ele que vem de uma escola feita nos quads, campeão inúmeras vezes. Porto Alegre tem um recorde e ao fim do segundo ano já é campeão convosco com os SSVs. É mais que certo que foi uma aposta segura quando tu foste buscado e sabias que ele tinha ali algo que poderia dar de continuidade na vitória ao vir para os SSVs. Conseguiste convencê-lo ou achas que o próprio Beto, e aqui falando um bocadinho do campeão nacional e do navegador dele, o Nuno Abrantes, pergunto-te se foi algo que tiveste que também trabalhar psicologicamente para fazer da máquina vencedora, que foi durante muitos anos o Beto nos quads, ter um ano menos bom o ano passado, mas que estava lá aquilo que era necessário para ser campeão, e confirma-se este ano. Queres-nos falar um bocadinho aqui do Beto e do Nuno? Sim. Quero começar por dizer que o nosso convite para o Beto não é tanto... O meu irmão e eu não temos nenhuma necessidade de afirmação de coisa nenhuma. Achávamos só que o Beto era uma pessoa que merecia uma oportunidade. Até te posso dizer que no passado tivemos o João Dias a correr connosco e também não fomos à procura do João Dias para atingir coisa nenhuma. O João Dias na altura estava meio órfão da Polaris, não era competitivo, e nós achávamos que o João Dias merecia uma oportunidade, e assim foi. E agora com o Beto foi a mesma coisa. O Beto tinha vontade de ir para os SSVs, nós tínhamos o identificado como uma pessoa que realmente merecia uma oportunidade e juntámos aqui o útil ao agradável. Relativamente ao Beto, é assim, o ano passado, quando começámos a fazer alguns treinos, percebemos logo o que é que ali estava, não é? O Beto anda a um ritmo que pouca gente anda ou ninguém anda. E portanto é realmente há pilotos bons, muito bons, e depois há uns acima disso. Os betos. Nos betos, como há na Fórmula 1, não é? Temos outros bons, são todos bons os que lá estão, mas depois temos uns acima de bons, não é? Os fantásticos, como o Hamilton ou o Verstappen ainda tem que mostrar um bocadinho mais, mas o Beto realmente tem uma leitura de terreno e um ritmo muito difícil de acompanhar.
O desafio ali era dar-lhe um carro que aguentasse o que ele queria fazer ao carro. Era um desafio grande que nós tínhamos, e também a gente um bocadinho dizer ao Beto, vamos aqui tentar trazer o carro até ao fim. Não é? E portanto, o Beto adaptou-se muito bem, o Beto é uma pessoa muito dedicada, é muito mais profissional do que as pessoas que calhar pensam, porque ele é brincalhão, dedica-se verdadeiramente, e nós de facto conseguimos entregar um carro que conseguiu que ele fosse campeão. Não é? E esse é que é o grande desafio, porque de facto pilotos bons há alguns, muitos bons há poucos, mas é preciso ter um carro que depois também permita que o resultado apareça, e acho que foi isso que de facto foi o segredo do sucesso, foi que nós conseguimos dar-lhe um carro que aguentava aquilo que o Beto lhe queria fazer. Claro. Aqui lanço, entre aspas, um comentário que li hoje nas redes sociais, que nos dizem que a partir de agora só vai dar Beto Borrego nos SSVs. Estás preparado para isso, se assim acontecer? Olha, eu espero que não, porque eu gosto de competição. Não, eu vou dizer aqui, eu nesta fase, muito dificilmente tenho ritmo para andar ao ritmo do Beto. Não vou ser hipócrita, não vale a pena, pode haver uma situação ou outra, mas já há lá de miúdos novos que estão a aparecer, que eu espero que andem, porque eu acho que o que é giro é com competição, mesmo o Beto diz isso, nas motoquads aquilo já não era nada, porque eu tinha poucas pessoas para andar ao meu ritmo, e a competição era pequena, e o que vim para os SSVs para ter competição. Portanto, eu acho, parece-me que o Gonçalo Guerreiro, como o Alexandre Pinto, já não falando do João Monteiro e do João Dias, que já são pessoas, penso que são, este ano pelo menos eu ali naquele top 5, houve sempre ali um grande frenesi, eu lá andei metido com outro ritmo, mas lá fui conseguindo manter-me lá no top 5, mas acho que sim, acho que são, qualquer um destes pilotos tem ritmo, e é isso é que nós esperamos, para que o campeonato do ano que vem seja ao rubro outra vez e não seja uma pasmaçana, não é? Claro que sim. Antes de falarmos de 2022, que há de ser o capítulo final desta nossa conversa de hoje, queria perceber um pouco também do trabalho agora como diretor da equipa e naturalmente da relação com a própria Federação de Motociclismo e naturalmente aqui com o campeonato chamado Campeonato Nacional Todo o Terreno e não Campeonato de Portugal Todo o Terreno. Tu podes-me dar aqui uma tua opinião, porque são muitos anos já que tens de competição. Pergunto-te como é que achaste que esteve este ano a nível organizativo e dos fatores extra-corrida, porque também foi visível um comunicado que a própria SGS Car lançou na anterior prova e que, portanto, que vinha deixar aqui uma nota, talvez, podemos dizer, de desagrado em relação a algumas situações. Nesta altura, Pedro Carvalho, terminou a temporada 2021, o que é que me podes dizer de balanço do pormenor fora de competição? É assim, eu não me vou alongar muito, porque eu faço parte de uma associação de pilotos e tenho que ter alguma lealdade em relação a isso. Esse comunicado sai porque de facto já tinha acontecido alguma coisa no Oeste que... Bom, é preciso, para começar do princípio, é preciso perceber que de facto estes campeonatos já envolvem algum investimento, equipas dedicadas, e tem que haver verdade esportiva. E para haver verdade esportiva tem que se cumprir um regulamento, com rigor. Vai agradar a uns, nunca vai agradar a todos. Sem isto, de facto, não é possível que este campeonato seja credível. Nem é possível que haja patrocinadores nem equipas a apostar num campeonato que se não tiver esse requisito básico no desporto. Ok? E, portanto, no Oeste já houve uma situação um pouco clara que a direção de prova, que a Federação tomou uma decisão que nós não concordámos, porque basicamente havia um aditamento referindo regras para umas passagens de nível que alguns pilotos não cumpriram porque não leram. E os outros cumpriram. E depois lançou-se ali uma penalização que foi decidida lá no comitê, porque era uma situação que não estava prevista no regulamento, e pronto. E arranjou-se uma solução que não nos pareceu bem. No Porto Alegre, volta a haver uma situação de uma seta que eu passei lá, e de facto havia ali, a fita estava lá, a nota estava no roadbook, mas houve uns pilotos que foram protestar e então acabaram por tirar uns tempos entre os dois waypoints. Nós tentámos falar com a Federação, e nessa noite tentei falar com a Federação, que a pessoa da Federação não me devolveu a chamada nem atendeu, e eu senti-me no direito, comuniquei aos meus colegas da Associação, e senti-me no direito de dizer que assim não. Assim achamos que não pode ser. E posso, por exemplo, dizer que agora em Góis houve um piloto que saiu atrás de mim, devia ser 2 minutos depois, saiu 1 minuto, eu tive um problema mecânico e acabei por ter a minha prova posta em causa por causa disso, porque ele conseguiu chegar-se a mim porque saiu 1 minuto atrás de mim em vez de sair 2. Como é que é possível uma coisa destas? E depois tentei falar com alguém e ninguém resolveu nada. Tem a importância que tem, eu estou a falar disto aqui, não estou sequer preocupado, mas de facto não pode ser. Porque estamos a discutir um campeonato, se isso tem acontecido com os pilotos que estavam a discutir o campeonato, podia pôr em causa o campeonato. E, portanto, eu acho que há um trabalho grande a fazer neste campeonato de SSVs, da Federação da FMP. Eu estou nessa associação. Deixa-me dizer-te que
Eu, para o ano, não vou fazer o campeonato da FMP, pelo menos as provas todas. Aliás, e isso já comuniquei aos meus colegas da associação, foi-me pedido que eu ficasse. Nós vamos manter a equipa. Neste momento, com o Beto Borrego, e estamos abertos e eventualmente arranjar um cliente ou 2 ou 3, conforme o perfil do cliente, para que possam correr com os nossos carros e connosco, porque é preciso também ter perfil para correr connosco. E eu vou-me dedicar a desenvolver um carro, um T3. Vou-me dedicar o ano todo. A SGSK tem um carro de topo naquilo que são o regulamento da FMP para correr cá, e nós queremos fazer um carro de topo para andar na frente na FIA, para fazer algumas provas internacionais, e queremos também... Nesse caso, para o campeonato da FPAC, o T3. No campeonato da FPAC, mas nós queremos ver um bocadinho mais longe. As provas portuguesas são muito giras, mas já faço o campeonato há 5 anos e são normalmente as mesmas. Já me lembro de muitos sítios onde passo, e de facto, e não só isso, nós identificámos de facto o mercado que nos interessa trabalhar é um mercado FIA, com pilotos internacionais. Nós vamos desenvolver um carro, e para o ano, provavelmente, não sei quando é que terei o carro pronto, o ano que vem vai ser um ano de desenvolvimento, mas provavelmente farei uma prova grande cá e 1 ou 2 lá fora, para começar a dar alguma visibilidade ao carro. E, portanto... Com o objetivo, claro, de Taça do Mundo, ou uma presença num Dakar com mais visibilidade, onde estes carros, de facto, estão explorados ao máximo, estes T3 e T4 até? Não, nesta fase, este ano que vem, vai ser claramente para desenvolver o carro. Nós queremos desenvolver um T3, queremos pôr todo o nosso know-how, temos algumas ideias de como é que podemos melhorar, e queremos pôr o nosso todo know-how a fazer um carro que queremos que seja muito competitivo. E depois queremos pegar nesse carro, e eu vou desenvolvê-lo com a equipa técnica, e eu depois quero fazer algumas provas internacionalmente e começar a ver o desempenho do carro e tudo mais, e daí veremos. Mas a nossa ideia, também como sabem, isto começou com o SGSK, o meu irmão e eu, nós corríamos e não envolvimos a SGSK nisto. Chegou um determinado momento que teve que ser, porque já toda a gente sabia, e isso tornou-se num negócio. E, portanto, nós identificámos que é um negócio que nos interessa, é de facto ter de carros para correr FIA, e eventualmente ter pilotos que façam provas lá fora, que possam ser preparados por nós e acompanhados por nós. Estamos a terminar a nossa motorhome, o nosso caminhão, que nos pode dar uma ajuda grande nisto. Fizemos um investimento grande e, portanto, estamos aqui a pensar a dar um passo, continuar cá no FMP com os SSVs enquanto for possível, mas queremos dar este passo para os carros, para os T3 da FIA. Ok. Pedro, mas também porque foi visível uma publicação, e que será naturalmente com os pontos de interrogação, se poderá explicar ou não, mas foi visível uma publicação de novas viaturas a chegarem a SGSK, nomeadamente parecem ser SSVs. Carros novos para o próximo ano, todos novos, e estes carros este ano, vendidos, os que foram utilizados este ano, qual vai ser a estratégia para, neste caso até para os pilotos que estejam interessados em estar convosco no próximo ano? Certo, é assim, como todos sabem, há uma situação complicada na indústria automóvel, que também se aplica neste caso os SSVs, há a falta de alguns componentes, e portanto aqui as produções estão abaixo daquilo que é expectável, e muitas vezes não cumprem os prazos todos, e portanto estamos aqui numa situação um pouco complicada. Há a previsão de chegar estes carros que geralmente nós publicamos ainda são carros de 2021, que têm cliente e que acabaram por chegar muito tarde, porque normalmente os carros do Model Year seguinte teriam chegado agora antes do Porto Alegre. Muitas vezes já se faz o Porto Alegre com o carro do Model Year do ano seguinte. Mas os carros de 2022 estão a apontar para janeiro, e depois vão vir a conta-gotas. E, portanto, nós vamos pôr à venda 1 ou 2 carros deste ano, preparados como estão. Penso que são carros muito apetecíveis e que eventualmente possam ser vendidos, e vamos fazer carros novos à medida de que eles vão chegando, não é? Parece que a prova de Beja vai ser logo em fevereiro. Há aí uma questão com a autorização, por causa de uma questão ambiental, parece que a prova de Beja terá que ser logo em fevereiro, e portanto há muita gente que não vai ter carro ainda em fevereiro, e nós eventualmente também poderemos não ter os carros todos prontos, e teremos que ir com os carros deste ano. Portanto ainda é aqui uma situação a gerir. Não é muito clara como é que vai ser. Muito bem, Pedro Carvalho. Pronto, da minha parte, penso que teremos abordado os temas principais. Ficou aqui alguma nota que fosse importante também falar? Eu aqui estamos a excluir o teu irmão porque diretamente não tem a ver com a equipa, não vamos falar diretamente, mas indiretamente terá, o teu irmão Nuno Madeira com a sua Ford Ranger. Haverá aqui alguma hipótese dele participar também pontualmente com a equipa no próximo ano? Vais insistir um bocadinho mais para o teu irmão? O meu irmão está sempre envolvido, e nós trabalhamos juntos há 30 anos, e portanto, se fazemos isto com alguma
com alguma leveza, estamos habituados, o que um faz o outro não faz, mas as nossas decisões, as grandes decisões são tomadas em conjunto, não gostamos de sobrepor o que fazemos. Eu estou a tratar de um assunto, não vale a pena ele tratar. Ele tem um desafio grande, que é poder atingir os resultados que ele pode atingir cá fora, arranja, e acho que ele se vai focar muito nisso. E portanto não quer dizer que não possa também aparecer numa prova da SSV, isto pode sempre ocorrer, mas o foco dele vai ser totalmente na Ranger, e portanto que é um carro que eu acho que tem o potencial suficiente. Podia ficar com o teu SSV, que tu estás a dizer que vais abdicar na maior parte das provas, ela já está ensinado, o SSV já está ensinado, é só sentar e acelerar. Olha, o meu SSV vai ficar de facto, está já alegado para Beja, é para um piloto brasileiro que quer vir. E é um carro que eu eventualmente posso usar se me apetecer de repente fazer uma prova, deixa-o estar lá, que ele está lá muito bem, às vezes pode me apetecer. Relativamente a uma palavra, eu não posso deixar de reforçar aqui a importância da equipa, de todas das pessoas que não são visíveis normalmente nestas coisas. É muito duro o trabalho que eles fazem. Nós agora entre setembro e novembro fizemos provas de 15 em 15 dias, ainda vamos fazer as 24 horas, eu ainda vou fazer as 4 horas, de SSVs. Tem sido uma loucura o que os nossos técnicos e todo o pessoal da equipa, porque depois isto parece que é simples, mas vêm as tendas e as lonas, vem tudo sujo de uma corrida, tem que ser tudo preparado para a outra. Há a equipa para montar o paddock, há a equipa da comida. E portanto, a equipa técnica, foi um esforço enorme. Eles fazem isto não há dinheiro que pague, é mesmo porque gostam. E de facto, é essas pessoas que eu acho que nós dedicamos os campeonatos todos, porque sem eles não era possível. Os carros às vezes vêm num estado lastimável e a seguir, a gente quando arranca, após eles fazerem lá a magia deles, vai tudo já no sítio outra vez. É impressionante. E portanto, eu deixo essa palavra. Não vou estar aqui a dizer nomes, há pessoas, claro, que têm posições diferentes da equipa, mas eu deixo essa palavra de agradecimento a toda a equipa técnica e que envolve o time das corridas, que depois há uma equipa que trabalha todos os dias nas oficinas, há uma que vem para as corridas, todos eles, o nosso obrigado. Muito bem. Pedro, há quem diga que foi por teres pintado o cabelo de amarelo que foste campeão. Eu pergunto, vais manter no próximo ano de 2022 o cabelo sempre pintado dessa cor, ou vais mudar a cor para conquistares mais? Eu gosto de mudar. Eu gosto de mudar. A mudança do meu cabelo foi um desafio que me fizeram. Eu não tenho problemas. Eu fiz para mim porque achei divertido. E tem uma coisa aqui também que as minhas filhas me tinham pedido. Só que eu sou ignorante na matéria. Isto parece que é mais complexo. Então ando aqui um bocadinho a sofrer com o cabelo. Porque achei que era uma coisa mais simples. Eu provavelmente este ano ainda vou ter que pintar, porque vou fazer as 4 horas aí com um piloto que me está a dizer que temos que ir os dois, que ele ficou fã, temos que ir os dois de loiro. Eu não sei se ele se esquecer, vou deixar passar, mas se ele se lembrar, vou ter que cumprir. E portanto, olha, isso que ainda vou andar amarelo. E não podes dizer ainda quem é o piloto com quem vais fazer, porque já estamos a 2 semanas, nem isso já, desta prova. Penso que posso dizer agora, porque acho que é de conhecimento já público que ele não está noutra equipa. Eu vou com o João Dias. O João Dias é um amigo, mais do que outra coisa. Aliás, eu tento fazer amizade com todas as pessoas com quem corro. Acho que tento promover um ambiente saudável. Eu acho que lá dentro, quando estamos sentados no carro é que temos de competir. Não há razão nenhuma para que não possamos conviver. Se acontecer alguma coisa que me agrade menos a um, temos de ter a frontalidade de falar e tentar esclarecer. E portanto, apesar do João ter estado noutra equipa, tenho uma relação boa com ele e nós falámos e achámos, já fizemos umas 4 horas juntos, ainda de Polaris, que arrancámos do último, porque tivemos o dia, ele captou nos treinos, arrancámos do último e fizemos terceiro, e fomos passados na última volta que íamos em segundo. E então vamos aí vamos tentar este ano, e ele vem andar num carro a sério agora, vamos num carro. E portanto acho que vai ser giro voltar a correr com o João e ter o João na equipa outra vez. Muito bem. Pedro Carvalho, muitos parabéns, entregues não só a ti pela carreira que tens construído de uma forma sólida, mas também, claro, para toda a SGS Car Team, e da minha parte ficam naturalmente aqui já a disponibilidade total para divulgar o vosso projeto 2022, sei que vem aí muitas novidades a caminho, vou querer saber esse teu projeto T3 em mais detalhe, mas ficará para outra altura. Para já aproveita, saboreia esta conquista tão importante em 3 campeonatos diferentes onde foram campeões e portanto, ou 4 se pusermos aqui os navegadores também, mas pronto, ficam os parabéns entregues da equipa 16 válvulas. Certo, Pedro? Ok, Gonçalo. Muito obrigado por teres-nos convidado. É muito importante esta divulgação e estás sempre presente. Obrigado. É um gosto. Obrigado, uma boa noite e até breve. Boa noite a todos. Obrigado.